É nosso convidado o coordenador do Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança, Jaime Pires. Muito boa tarde, Jaime Pires. As montanhas têm sido bem tratadas e bem aproveitadas em Portugal? Muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que foi feito neste dia de comemoração das montanhas em nível mundial. Relativamente à pergunta que coloca, eu colocaria talvez numa outra perspectiva, ou seja, não é que as montanhas não tenham sido objeto de atenção em Portugal e mal ou bem tratadas, mas a principal questão é uma visão de conjunto das regiões de montanha. É isso que tem faltado mais no nosso país. Têm sido olhadas sectorialmente cada montanha por si? Não, em termos de atividades produtivas, ou seja, a agricultura tem sido vista setorialmente nas regiões de montanha, o turismo setorialmente nas regiões de montanha, por exemplo, e outras atividades produtivas também de uma forma setorial. Uma perspectiva de conjunto integradora. Então, mas o que é que defende? Aquilo que, não é que eu defenda, ou seja, aquilo que, e como exemplo, a título de exemplo, por exemplo, em algumas regiões de montanha da Europa, aquilo que tem sido praticado é uma visão global de todas as regiões de montanha e tem-se apostado em programas, em projetos de âmbito alargado que abarquem todas as funcionalidades destas regiões de montanha. Estamos a falar de quê? Do turismo, por exemplo, como ouvimos aqui, da cortiça, mas também Exatamente. Das eólicas, de vários setores. Portanto, é esta visão global que falta em Portugal. Acho que é essa visão que falta em Portugal. Sim. E o que é que o país tem perdido por falta desta visão global relativamente às montanhas? Aquilo que tem perdido é que o nível de desenvolvimento das regiões de montanha e das populações que residem nas regiões de montanha não tem acompanhado aquilo que se passa nas outras regiões de montanha, por exemplo, da Europa. Exatamente, porque normalmente em Portugal a montanha é associada a regiões desfavorecidas. Sim. Aliás, em Portugal e nos outros países também, portanto, todas as regiões de montanha são regiões desfavorecidas, atendendo à densidade populacional, que é demasiado baixa, e atendendo, digamos, que às limitações naturais que as próprias regiões de montanha têm, como seja a parte climática, o relevo, os solos. Portanto, essa parte não o incomoda? Qual parte? Essa parte que acabou de dizer, o facto de ser pouco povoada devido às próprias características naturais que as montanhas têm. Incomoda porque aquilo e essa é a minha opinião, aquilo que eu acho é que a região de montanha, quando perde população e quando perderam população, automaticamente o uso do solo e dos recursos deixou de ser feito de uma forma como era praticado há uns anos atrás. E em resultado disso é o abandono, portanto, por exemplo, de áreas de solo, o aumento dos riscos de incêndio, das áreas de matos, etc. Portanto, se tivéssemos mais pessoas a viverem nas zonas de montanha, o risco de incêndios até poderia ser menor. Poderia ser menor, logo que esse uso do solo fosse feito, digamos, de acordo com um ordenamento correto. Jaime Pires, o senhor é o coordenador do Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança. Concretamente, o que é que este centro faz? Este centro foi criado precisamente no ano 2002, ou seja, o ano Internacional das Montanhas. E o objetivo da criação deste centro foi precisamente responder aos problemas que estas regiões têm, quer seja em termos do principal setor produtivo, que é a agricultura, quer seja em termos ambientais, quer seja em termos de outros recursos que as regiões de montanha têm, como seja, por exemplo, um aspecto que é recente e que é cada vez mais importante, que é a parte energética. E, por exemplo, a produção de biomassa para energia também, que as regiões de montanha podem dar um forte contributo. Mas desenvolvem projetos nestes âmbitos, na agricultura, ambiental, a biomassa? Sim, há uma série de projetos que o Centro desenvolve e que os investigadores do Centro desenvolvem. Na área da agricultura, por exemplo, eu posso dizer que em 2011 o Centro tinha 43 projetos com financiamento externo e esses projetos repartem-se pelos vários setores de atividade que estão ligados às zonas de montanha, desde a agricultura, que inclui, portanto, toda a parte da fruticultura, da produção animal, da floresta. Portanto, fazem uma visão transversal, no fundo. Uma visão transversal. E trabalham em toda a linha. Em toda a linha, ou seja, em todas as funcionalidades que as zonas de montanha têm. Sim. Para fecharmos, Jaime Pires, e se calhar terminando como começamos, gostaria que a montanha ocupasse um outro lugar, tivesse um outro peso na hora das decisões políticas e não só em Portugal?
Com certeza que eu gostaria disso e com certeza também que as populações que residem nas regiões de montanha beneficiariam com essa perspectiva e com essa possibilidade. E estou convencido que isso é um desejo de todas as populações que aqui residem. Jaime Pires, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por